A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje nós estamos no programa 326 e onde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Quase que você me engana, hein? Oi! Quase. Você lembra? Quase. Ataídes. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 985176385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que você possa sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Isso, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Nádia Januário. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos, para onde vamos? São interrogações que frequentemente nós nos fazemos. E continuem conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre fome e a lei da destruição. Isto tudo, lógico, dentro de uma visão clara do Espiritismo. Olha, aí neste momento nós queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão bem arrojada, abrindo a oportunidade a seus educandos para poder aqui nessa rádio trazer as criatividades desses alunos bacanas. Agora mesmo saiu um grupo de alunos que falou sobre esportes, né? Então, muito bom, muito bom. Isso porque já vai fazendo com que os meninos adquiram a tendência, né? A tendência eles já têm, mas adquiram cada vez mais aquela força para poder... A inibição, né? Quer ficar tímido, isso, aí já acaba tudo isso aí, chega aqui... Isso é muito bom, muito bom. Parabéns ao Colégio Marconi, parabéns ao Luiz Leite, parabéns à rádio e ao colégio. Que Deus abençoe vocês, viu? Tudo bem, Ataíde? Tudo bem, então vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência. Devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evite aglomerações, use máscaras sempre que necessitar, lave bem as mãos e desinfete com álcool gel. E vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte. Agora a difteria, infecções pulmonares, com a influenza vindo com força total, e a volta à persistência da Covid. Afinal de contas, a vida é bela. E viu, Ataídes, hoje nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, a Nádia estava falando sobre as goiaba, né? Foi goiaba. A goiaba caiu no chão, numa banca lá no centro. E a goiaba caiu e foi parar nessa água que escorre na calçada. Isso é grave. Aí o rapaz foi, a mãe pegaram a goiaba e colocou no monte. Então isso todo mundo viu.
Agora imagine o que você não vê. Pois é. Não é? Então a gente tem que estar sempre esperto quando você for adquirir um alimento na rua. Cuidado, não é? Muito cuidado com aquilo que você está se alimentando e lave. Ué, mas quando leva para casa não tem que lavar? Tem que Sim, lavar. higiene. Mas tem gente que não lava. Que nem eu estava falando. Já às pega ali e vezes, come. já pega ali e põe na boca. Principalmente você vai na feira, tem gente que pega na banca e já põe na boca. Isso daí. Mercado tem um monte disso. Isso daí pode ocasionar uma infecção intestinal, uma infecção pulmonar, sei lá. E hoje é o dia do combate à tuberculose, né? Então nós temos que, tudo que for para evitar, nós temos que ter o arrojo de fazer isso. Sim, Não é nada. Verdade. Agora, estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem começará respondendo é o senhor Luiz Gouveia, feita pelo ouvinte senhor Humberto Souza Castro, que pergunta o seguinte. Seu Luiz, ele pergunta para a gente assim, tem um filho que tem uma certa disfunção mental e já entendi que a combinação de determinados elementos da vida atual e pregressa podem ter gerado isso. Como eu, como pai, posso promover um processo de reparação ou reequilíbrio do meu filho? Humberto, só o fato de você já estar preocupado com seu filho, estar preocupado com o que você vai fazer, já é um grande passo. Como você disse aqui na sua própria pergunta, elementos da vida atual e elementos da vida pregressa, né? E aí, nós vemos no livro, tem um livro de Bezerra de Menezes, ele fala sobre a loucura sobre um novo prisma. E esse livro, ele relata que esse caso, a gente tem que tomar cuidado, porque tem problema na área espiritual, mas pode acontecer um problema físico no cérebro. É como se você tivesse uma disfunção cerebral que não permite a transmissão das ideias de uma forma coerente. Então, o Bezerra de Menezes, nesse livro, ele fala que a ciência precisa estudar isso. E também Kardec fala a mesma coisa, já falava antes a mesma coisa, lá na Revista Espírita, de abril de 1862. Ele faz assim, necessário distinguir a loucura patológica da loucura obsessiva. Então, Humberto, realmente você tem que tratar o seu filho com maior zelo, porque nós temos que, você como pai, não está ligado a esse filho por acaso. Ninguém, nada na vida acontece por acaso. Tudo tem o seu motivo, tudo tem a sua razão. Você não foi designado pai à toa, assim por nada. Não, você foi designado pai e antes até antes da reencarnação do seu filho, você foi consultado também. E o seu filho também. Por quê? Porque alguma ligação também pode acontecer de vocês terem tido. Então, como é que você trata esse filho? Eu acredito que você já está fazendo isso. Está levando ele num expert, né? num cientista, num médico especialista, numa situação especializada, mas também tem esse processo, que pode ser um processo patológico, que nós temos que muitas vezes verificar isso também, né? E
tem um médico que ele é professor da Universidade de Santo Amaro, ele é chefe da cadeira da Universidade de Santo Amaro, João Lourenço. Dr. João Lourenço, ele fala muito isso também, que desculpa, amigos, nós temos que sempre, quando ocorre um caso desse, a gente tomar cuidado e a paternidade, ou seja, quem é a paternidade? É a mãe e o pai. Fazer de tudo para que aconteça. No livro Céu e Inferno, tem alguns casos de pessoas com doenças mentais. Tem alguns casos ali relatados e esse espírito, ele é evocado, e na reunião que Kardec faz, conversando com esse espírito, ele relata os motivos que levaram ele a ter nascido desse jeito. Ele relata. É interessante você ler lá no livro Céu e Inferno esses relatos. Então tem um motivo para aquele espírito andar na rua falando sozinho, aquele espírito, às vezes, comendo terra no chão, e a turma chamando aquele espírito de idiota, de louco, e fazendo desdenhando, né? Antigamente era pior, porque o pessoal, às vezes, jogavam água, as pessoas jogavam barro na criatura que estava lá falando sozinha no meio da rua. Hoje até tem leis que se a pessoa fizer isso, ela é punida. Mas o pai e a mãe têm essa função de tentar o seu melhor para seu filho. Agora eu vou deixar com os meus colegas para que eles possam trazer acrescentar algumas orientações para o nosso público. Vamos lá, Ataíde, vamos lá, Nádia. Humberto, é interessante essa situação, porque, como já foi falado, ele não é seu filho hoje por acaso. Vocês tiveram aí no pretérito algo que levou a esse vínculo quando vocês passaram no Ministério da Reencarnação, você assumiu esse espírito como filho. Ele também teve a informação sua, que ia ser pai. Então, houve todo aí um processo, porque a natureza ela é organizada, né? Nós aqui encarnados, às vezes, temos dificuldade de entender e muitas vezes de aceitar, mas a natureza ela é perfeita. E, assim como é necessário o tratamento psicológico ou psiquiatra, até conforme o nosso amigo aqui falou, o Dr. João Lourenço, também é muito importante, aí eu não sei que religião que você não sei, mas é muito importante o tratamento espiritual, muito importante. Para esse menino, vai ajudar muito na área espiritual. Então, isso é uma coisa também que faz parte desse tratamento. E tratamento assim, e até no processo mesmo que você tem de cuidar dele como pai, se faz necessário isso também, o tratamento espiritual junto com os demais. Então, eu entendo assim. Então, em primeiro lugar, senhor Humberto, é assim, que bela oportunidade Deus deu à sua família para a condução de ter em seu lar esse filho, esse amado filho que o senhor tem aí com essa dificuldade. Então, assim, eu me compadeço muito da sua situação, né, dessa situação que vocês têm aí no lar de vocês. Rogo a Deus e a nossa querida irmã Meimei que ampare sempre o seu lar, trazendo muito amor e muito equilíbrio para todos vocês. Porque nem todos nós, às vezes, temos que escolher certas ou determinadas missões ou compromissos e a gente, às vezes, se esquiva. Mas, olha, parabéns, viu?
E saiba que na visão espírita, os pais têm uma missão sagrada. E a pergunta que o senhor faz, é você bem assim, já respondendo a sua pergunta, sendo como o senhor lida com essa situação, como o senhor faz, sendo um instrumento de luz e equilíbrio. O processo de reparação, ele acontece pelo amor, pela paciência e pela prática da caridade. Então, olha, quando eu falo da oportunidade que o senhor tem, quem de nós, às vezes, consegue exercer tudo isso em uma única encarnação? Além do que, é necessário que vocês, como família, promovam o avanço espiritual do seu filho e, ao mesmo tempo, a evolução dos próprios pais, que são vocês quem cuidam. Deixo também uma dica para o senhor, como falou aqui o Ataídes. Às vezes, se o senhor não tem condições, quero levar ele a algum lugar, não tem condições de ir a uma casa espírita, é muito importante para toda a família, principalmente o filho, o pai e a mãe, né, que estão mais ali envolvidos, procurar frequentar uma casa espírita, fazer uso do passe. Mas se eu não tenho condições, hoje vocês podem assistir diversas palestras de várias casas pelas redes sociais. Então, é muito importante, se for possível, o Evangelho no Lar. Se não for possível, sempre lembrar de uma oração, de uma prece. Mas a base de tudo isso aí é o amor, o carinho, o respeito que vocês têm por vocês, né, pelo seio familiar e pelo filho de vocês. Tá bom? Fica aqui um abraço nosso para o senhor e para o seu amado filho. Obrigada pela sua pergunta. Olha, você quer falar alguma coisa? Por trás disso, essa situação, tanto é patológico, como pode também estar ligado a algo obsessivo por trás. Por isso que é necessário e muito importante o tratamento na casa espírita, através do passe e outros mais, porque vai tratar desse lado obsessivo, se porventura ocorrer. Então, é muito importante, o nome dele é? Humberto, senhor Humberto. É muito importante, Humberto, esse lado aí, entendeu? Se você puder acompanhar um tratamento espírita com ele, é importante, porque vai ajudar muito nesse lado de ordem espiritual também, entendeu? Então, nós somos corpo e espírito, ou seja, nós somos duplo, ou triplo até, né? Falando de perispírito. Mas, por isso que nós precisamos entender que tem aquilo que é de ordem física, que somos corpo físico, e tem aquela outra situação que é de ordem espiritual. Então, é importante a gente ter esse discernimento e sempre analisar os dois lados. Daí a necessidade, repetindo, né, do tratamento espiritual, porque já é além do físico, né? Então, eu não sei se você já tem esse conhecimento em alguma casa espírita ou não, mas seria importante para seu filho esse tratamento. Humberto, agora nós já estamos chegando no final, mas eu vou relatar um caso. A gente, como tem alguns anos de espiritismo, já vimos muitos casos parecidos com o seu, Humberto. Mas tem um caso curioso de um menino que ele foi levado pela sua mãe no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá na Vila Barros, desde pequenininho. Lá na Vila Barros, aqui em Guarulhos, desde pequenininho. E eu, na época, dirigia o grupo de desobsessão, lá no Grupo Bezerra de Menezes. E aí, esse menino, ele ficava assim, aquela pessoa que ficava mexendo a cabeça sem parar. Inquieto mesmo, sem parar. E se deixasse, ele ia na parede e ficava batendo a cabeça na parede. E a mãe toda semana lá, fazendo aquele tratamento. Então, a mãe levava esse filho toda semana e ela falava assim, quando ele vem aqui,
a semana ele fica mais tranquilo e quando vai chegando a hora de voltar aqui, ele começa de novo. Tanto é que ele a mãe punha um capacete na cabeça dele, um capacete dessas de motoqueiro é bicicleta, né? Nem era de motoqueiro, era aquela de bicicleta. Porque o menino, ele chegava a um ponto de ficar batendo a cabeça e ele afundou o osso aqui, que afundou o osso, porque ele batia a cabeça e ficava. Olha, por anos e anos. E a mãe lá, levando, tomava o passe e na hora ele tomava o passe, ele fazia o tratamento e aí saía, passava uns dias bem melhor. Então, aí você pode falar para mim, então ele tinha que ir quase todo dia. Né? Só que a mãe não morava perto. Então ela ia uma vez por semana lá. Mas resolvia. E esse que estamos falando aqui, o problema de obsessão, subjugação, isso nós temos que olhar por esse caminho também. Lógico, não é só isso. Mas, seu Humberto, não existe uma folha, né? Tem sempre aquela coisa que caia sem que Deus não o permita. Então, a gente... é uma missão que o senhor tem, é um compromisso seu e da sua esposa perante esse menino. Então, o Centro Espírita estará sempre de porta aberta para lhe atender. Mas não esqueça da parte patológica também, porque nós temos que procurar as melhores. Hoje em dia, já nessa área da mente humana, já existe, na psicologia, na psiquiatria, já existem caminhos muito bacanas a serem seguidos. Então é isso, continue, porque a sua missão, a missão sua com esse espírito tem conexão. Então, faz parte da sua evolução, faz parte do seu crescimento. Numa escola aqui em Guarulhos também, tinha um garotinho de uns 5, 6 anos, que estava também um pouco desequilibrado, brigava com os alunos, não ficava quieto, e aquela coisa toda incomodava todos os coleguinhas. Que a gente hoje chama de autismo, né? Mas no caso dele acho que não era autismo, não. Parece que era obsessivo mesmo, parece, né? Era que aí que aconteceu, até a Regina que indicou, para os pais dele levar ele numa casa espírita, e levaram, inclusive lá. Aí levaram ele lá algumas vezes, o menino transformou, mudou, a ponto que quando chegou na escola, os coleguinhas estranharam. Escuta, o que aconteceu que ele agora está quieto? Os próprios colegas estranharam o comportamento dele. Voltou outro menino, voltou outro. Então, certamente acontecia alguma coisa, algum movimento obsessivo. É o que a gente chama de subjugação. Exatamente, né? Com o garoto que na casa espírita, então, resolveu o problema. E o menino voltou totalmente. Por isso que a gente fala que é importante, se possível, o senhor levar o seu também para ver isso. De repente vai ajudar muito, né? Tá bom? Então agora nós vamos seguir aqui, porque o tempo já... Agora sou eu que... Então vamos lá, Ataíde, o item número 8 é com você, Ataíde. É só você achar aí, tá difícil achar o número 8, Ataíde, é aqui, Ataíde, é na página 1. Hoje mesmo eu já estava falando com o Enés. Por que a gente vai ficando velho, hein? Por que a gente vai ficando velho? O culpado desse camarada que virou a folha aqui. Era só virar a folha. Tem que pôr a culpa em alguém, né? Era por mim, era a folha que estava amassada. Bom, a USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizarão trabalhos de muita relevância no Espiritismo,
realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Então agora faz parte da nossa colega Nádia. É isso, seu Luiz. De 19 a 21 de junho de 2026, São Paulo vai receber o 19º Congresso Estadual do Espiritismo da USE. Serão 3 dias de estudo, reflexão, arte e convivência fraterna, que prometem marcar a história do movimento espírita no nosso estado. O tema central dessa edição, o Centro Espírita no Novo Tempo, que nos convida a olhar para o futuro sem perder de vista a essência do espiritismo. O local do evento, Teatro APCD, super fácil, Voluntários da Pátria 547, no bairro de Santana, a 3 minutinhos do terminal rodoviário Tietê e da estação portuguesa do Tietê Metrô. Faça Zona acesso. Norte, Zona Norte. Zona Norte, Zona faça Norte. acesso. Bonito. E há ainda um motivo muito especial para estarmos juntos. Esse congresso dá início às comemorações dos 80 anos da USE, uma instituição que há 8 décadas vem unindo corações e mentes, fortalecendo os centros espíritas e representando o movimento espírita paulista com dedicação e compromisso. Portanto, gente, celebrar essa história é também projetar o futuro, mantendo viva a chama da união e do serviço do bem. Para mais informações, visite o site usesp.org.br ou ligue 11 2950 6554 e você terá mais informações a respeito. Ô, Gouveia, Okay? essa USE é a USE geral, né? Não é a USE aqui de São Guarulhos. Paulo, Não é de USE Guarulhos, não, Não, né? Guarulhos é uma sucursal. Né? Então, é USE geral, USE São Paulo. Sim. A Não é? USE São Paulo, que é direcionada a... Todo o estado. Todo o né? estado. então tá bom. E aí, mais um recadinho pra gente aqui. Agora chegou aquele momento musical do programa, onde você, ouvinte, escolhe uma música. Sim, porque aqui o ouvinte pode interagir com o nosso programa, solicitar música de sua preferência, enviar pedidos pelo WhatsApp. Número 11 DDD 9 8517 6385, que você será atendido no programa seguinte. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que estão espalhados por todos os locais do nosso país e que nos ouvem. E se você quiser pedir uma música, ou a música da sua preferência, faça isso pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br. E agora vamos atender uma solicitação da senhora Priscila Mendes Fragoso e ouviremos uma música de Milton Nascimento chamada Canção da América. Bom, eu quero lembrar aqui o pessoal que a música no YouTube, na gravação do YouTube, ela não fica. não, a gente não vai tocar, mas na rádio ela vai tocar na íntegra. Então, agora eu vou dar uma pausa aqui na gravação do YouTube para tocar música, né? Porque sempre a gente está cortando, parando na música, né? Então a gente tem que avisar o público, Sim. né? Então, no YouTube não vai, porque o YouTube tem direitos autorais e corta a música. Sim, né? verdade. A música, como que chama, Nádia? E exatamente neste instante, nós estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Focando uma visão espírita sobre a vida, não é? Isso. E hoje eu vou ler um tema para a gente que é muito, muito importante para a nossa atenção e reflexão e ação. Tem um número aqui que eu vou falar no decorrer do texto, 733 milhões. Eu digo para vocês, se fosse 733 pessoas, seria bem louvável. Mas não é exatamente esse número. Então vamos nos atentar sobre o texto e verificar o que podemos fazer. Hoje nós vamos falar sobre a fome e a lei da destruição. Refletir sobre a questão da fome na história da humanidade não pode ser vista como um fato isolado, pois a fome é consequência das desigualdades, do egoísmo e da falta de amor nas estruturas sociais e econômicas. Em 1868, na Revista Espírita encontra-se um artigo com o título A Fome na Argélia,
trazendo questionamentos e reflexões acerca do tema. Deve-se acusar a providência por todas as misérias? Ou seja, né, de vez em quando ouvimos, será que é culpa de Deus? Não, mas a incúria, consequência da ignorância e do egoísmo, o orgulho e as paixões dos homens. Deus não quer senão o bem. Ele tudo fez para o bem. Ele deu aos homens os meios para sermos felizes. A eles cabe aplicá-los, se não quiserem adquirir experiência às próprias custas. Seria fácil demonstrar que todos os flagelos podem ser conjurados, ou pelo menos atenuados, de maneira a paralisar os seus efeitos. Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Mais de 733 milhões de pessoas enfrentam a fome no mundo em pleno 2023 e, pasmem, lemos lá 1868, 2003, nós estamos em 2026 e nós ainda não conseguimos erradicar a fome no mundo. Deve ter aumentado mais ainda. Ataídes, o equivalente a 1 em cada 11 pessoas globalmente, com a situação sendo crítica na África. A insegurança alimentar é impulsionada por conflitos, aí, né, a questão das guerras, choques climáticos, a instabilidade econômica. Cerca de 32% da população mundial não tem acesso a uma alimentação digna, saudável. No item 930 do Livro dos Espíritos, somos advertidos de que, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Diante de tal afirmação, como podemos nos definir como pátria do Evangelho, analisando que ainda temos brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza? O nosso país é um dos maiores produtores de itens alimentícios, mas isso não garante que brasileiros tenham acesso a 3 refeições diárias, número mínimo definido pela organização ou pelas organizações mundiais. Somente a compreensão da reencarnação, aliada ao conceito de evolução e livre-arbítrio, são capazes de explicar o encadeamento de atitudes que nos deixa triste o nosso coração. Tal seja a convivência com a fome num planeta que produz mais alimento do que temos capacidade de ingerir, onde a obesidade é uma doença que avassala muitas nações e onde o desprezo pelo semelhante faz-nos sentir indiferentes. Muitas vezes, diante da realidade nua e crua, o egoísmo humano ainda é um outro flagelo interno que impede a empatia diante dos sofrimentos alheios, que instala o quê? A frieza de considerar um dever do Estado ou mesmo um dos mais aquinhoados financeiramente, o equacionamento da fome no Brasil e no mundo. O Cristo foi explícito. Deixa eu só colocar aqui, que o senhor Luiz sempre fala, põe o papelzinho sobre a postura que devemos ter diante da necessidade do próximo. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Não podemos ser omissos diante de tal flagelo que assola a humanidade por séculos. É preciso compreender as razões que levam o homem a trilhar tal caminho, promovendo mudanças concretas nas estruturas sociais e econômicas que regem o nosso planeta. Deus auxilia o homem através do próprio homem. Arregacemos as mangas e não questionemos o que a vida pode nos dar. Pelo contrário, quanto podemos oferecer em gratidão pela oportunidade de compartilhar um pouco que usufruímos com os que têm ainda menos do que nós. Prestemos atenção naqueles que se propõem a governar a sua postura perante as preocupações sociais. Façamos a nossa parte e a vida completará o restante. Aproveite a chance de ser caridoso, de sentir empatia e compaixão e sinta-se preenchido com a alegria verdadeira que nenhum ladrão é capaz de roubar. Esse trecho foi retirado do portal Casa do Caminho, denominado A Fome e o Espiritismo, por Viviane Pádua. Bom. E aí vou pedir para os meninos, né, comentar sobre esse texto aí tão reflexivo. Olha, a fome realmente
é um processo Ó, Gouveia, difícil. ela falou meninos, nós somos velhos. bom. Vocês Aí já- merecem, meninos. Menino depende. É, A partir dos 70 anos, menino sou eu. Sempre muito jovens esses É meninos. que na realidade a gente vai ficando novo de novo. Já apareceu Sempre. 2 meninos, então, depois que ele falou assim. Gouveia. Gente, hoje eles estão impossíveis. Já apareceu 2 meninos. Então, tá tudo certo. Olha, essa leitura, ela nos reflete, é uma reflexão difícil. A gente coloca na cabeça um questionamento importante que se faz muito. Cada bomba que é solta, aqueles mísseis que é solto Drones. lá no Irã, no os Iraque, drones da vida, na Ucrânia, sei lá onde, custa $1 milhão cada. Agora, $1 milhão daria para comprar quantos quilos de arroz, quantos quilos de feijão, quanta coisa que daria para, por exemplo, uma plantação. Nem comprar. Você fazer com que as pessoas, que nem antigamente, tinham a sua própria lavoura no fundo do quintal. Você plantava couve, alface, não sei o quê. Quanto daria para você financiar a produção de alimento no mundo? Pega 10% disso aí Agora- e ajuda as maternidades a nascerem as crianças. Isso. Nascerem os bebês. Não matarem as pessoas, né? Um míssil, $1 milhão. Um míssil. Agora, quantos são soltos? Quantos foram soltos? Nessa guerra do Irã, nos últimos 10 dias aí, quantos mísseis de várias, do Israel, dos Estados Unidos, do próprio Irã, quantos já foram jogados? Quanto dinheiro que foram gastos com essa coisa, em vez de, como Jesus falava, eu tive fome, me desse de comer, eu tive sede, me desse de beber. Quantos, em vez de você alimentar a cura, alimentar a saúde, você está alimentando a morte. Aí você pergunta, quem somos nós? Animais irracionais. Só pode ser, porque nós somos espíritos ainda embrutecidos e a gente fala, nós estamos partindo para um mundo de regeneração. Às vezes eu pergunto, será? Quantos anos ainda faz ou teremos que passar por isso para atingir o mundo de regeneração? Que nem o Espiritismo fala, mundo primitivo, mundo de provas e expiações e mundo de regeneração. Para a gente chegar, sair do mundo de provas e expiações, quantos anos, quantas cabeças ainda terão que ser mudadas para que a gente possa atingir o mundo de regeneração? Que aí os espíritos falam, no mundo de provas e expiações, a quantidade de sofrimento é maior do que a quantidade de felicidades, que é o caso nosso aqui. E o mundo de regeneração, a quantidade de coisas boas e coisas agradáveis são maiores do que a de sofrimento, inverte um pouco. E será que estamos atingindo esse clímax de mundo de regeneração mesmo? Ou ainda nós estamos passando por um mundo ainda de irracionalidade, que eu só entendo isso como irracionalidade. Você vai na África, aquelas guerras internas que não têm sentido, moças, mulheres sendo estupradas, aldeias, todas aldeias sendo dizimadas, porque não faz parte da tribo governante
e passando fome, não tendo o que comer, que nem outro dia chegou aqui no Brasil um grupo de haitianos pedindo asilo, chegou aqui no aeroporto de Guarulhos. Então, você vê esse caso da fome. Nós já estamos no ano de 2026, século 20, 21, depois do aparecimento de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. E ainda estamos passando por esse processo. Então, quantos anos mais, quanta coisa mais nós teremos que passar para atingirmos o mínimo, pelo menos a pontinha de um mundo de regeneração? Olha, se deixar eu falar, eu faço uma palestra aqui, mas eu quero que vocês falem também. Então, Luiz, eu estou aqui refletindo, tem um livro de Vinícius, que ele traz o assunto da fome. Quem traz? Vinícius. Ele é da Federação Espírita de São Paulo, eu acho, Vinícius, né? É Vinícius de Moraes, uma coisa assim, né? Não sei. Então ele fala, a fome... A fome grave, que é essa outra fome física que nós estamos comentando, talvez seja uma consequência dela. É a fome espiritual. A fome espiritual é a pior que existe. Dela nasce tudo dessa fome espiritual. Porque se não fosse a fome espiritual, talvez não tivesse o egoísmo que tem, o orgulho que tem, talvez não tivesse as guerras, porque o ser humano pensaria de uma outra forma. Mas não. A pessoa, ao invés de ver esse lado divino, esse lado da vida, deixa de lado e apela para o que a gente vê todo dia, as guerras, as desavenças, a desarmonia. Então, se for levar em consideração a fome física, tem a fome física também, mas será que a sociedade não é responsável por isso? Lógico. Porque somos irmãos, não somos irmãos? Tudo filho do mesmo Pai que é Deus? Então, sempre tem uma parcela que sobra para nós. É claro que não é todo mundo igual, mas é uma sociedade que essas coisas não deveriam acontecer. No caso da fome física, né? Que é a mais simples, né? É fácil dar um pão. Agora, quando se trata da fome espiritual, tratamento espiritual, que mexe no nosso comportamento, na nossa conduta, no nosso mergulha no nosso interior, né? Aí as coisas mudam. É essa a dificuldade que o ser humano tem hoje. Então, esses homens aí que se acham os poderosos do planeta, promove a guerra aí, matando milhões de pessoas, soldados e família mesmo, civil. Será que uma pessoa dessa ele tem uma mínima noção do que a gente está falando aqui, do lado espiritual? Não tem. Olha, não só um pouquinho. Tá aí. Nós já vimos essas guerras, cristãos contra os muçulmanos, nas cruzadas. As cruzadas, o que era? Eram os cristãos querendo dominar os muçulmanos e vice-versa. Lá era cristão e os persas. Hoje está igual. O lado de cá, que são o lado ocidental, contra os persas, que são os iranianos. Então, um negócio que voltou, praticamente voltou, foi lá na Idade Média, né? As grandes cruzadas lá que nós vimos. Tem filmes e filmes falando de Ricardo, Coração de Leão. Então, é um negócio absurdo. É absurdo. Então, não é à toa que Emmanuel fala que o egoísmo é a fonte de todos os males. Simples assim. É o egoísmo. Enquanto o homem permanecer alimentando esse egoísmo, esse orgulho, essa arrogância, essa vaidade, essa coisa aí, vamos ter isso. Agora, está havendo a transição planetária já. Só que a transição planetária, pelo que a gente
ler. Não é uma coisa assim de um dia para outro. Isso é uma coisa muito gradual. Faz parte das crianças que estão nascendo agora já com outra mentalidade, com outra evolução, né? E nós que já estamos aqui já há alguns dias, também cabe nós corrigir alguma coisa no nosso comportamento, nosso modo de vida, com as pessoas, né? Porque parece que não, mas a gente ainda alimenta muito orgulho, muito egoísmo. A partir das religiões. Não precisava ter tanta religião. Ao invés de unir, separa, né? Em vez de unir, separa. Cada um quer que a sua seja mais certa do que a do outro. Então, quando Jesus pregou religião, eu acho isso muito importante. Jesus foi Jesus, lógico, né? Indiscutível, né? Ele não pregou a religião, ele pregou o quê? A moral. A moral do Cristo. Você vendo por esse ângulo, meu amigo, religião está cheia, agora a moral do Cristo, estamos longe ainda. Está difícil. Estamos longe ainda. Inclusive nos meios espíritas, ainda tem muita gente. Exatamente. Porque não adianta nós andar com 2 Bíblias debaixo do braço, 10 livros dos Espíritos, o Evangelho, e a gente não se modificar, gente. Se não modificar, fica tudo no mesmo. É verdade. E esse é o trabalho que nós temos aqui, que é difícil, não é impossível, mas é difícil. No grau que nós estamos ainda, temos essa dificuldade, dessa transformação, porque a gente tem que ver na gente, começar da gente mesmo, né? Por que é que Santo Agostinho falou, conhece-te a ti mesmo? Por quê? Conhece-te a ti mesmo, para ver se as coisas não ficam mais fáceis. Mas a gente não se preocupa muito em conhecer a gente mesmo, observa mais o outro, né? Então, o mundo que nós estamos, as pessoas não conhecem assim, conhecem o vizinho. Se chegar lá para o vizinho meio lá e perguntar da minha vida, capaz que ele fala tudo, mas dele mesmo, se perguntar quem é você, ele não sabe responder. O jardim do vizinho está olhando o jardim do vizinho, mas o dele está com mato lá em cima. Pois é. É verdade. Se perguntar quem é você, ele não sabe dizer. O mato está lá em cima. É mesmo? Olha a sabedoria que Kardec usou na primeira questão do Livro dos Espíritos. Kardec não perguntou ao Espírito da Verdade quem é Deus. Ele perguntou quem é Deus. Quem é Deus. Olha aí a diferença. Quem é Deus, a coisa muda, meu amigo. Agora, quem é Deus não pode ser, né? Mas não, quem é Deus? Causa primária de todas as coisas. E aí começa, aí vai embora. Fala então, devagar. Causa primária de todas as coisas. Essa é a resposta dos Espíritos. Resposta dos Espíritos. Então, a coisa está um pouco ainda longe, né, pelo mundo que nós estamos vivenciando hoje. Ainda tem muita coisa então que aprender. A fome ainda vai ser difícil de ser debelada, hein? A fome física é uma minoria. Agora, quando você olhar para o lado daquela fome de espírito, que nós, espíritos, somos espíritos, queira ou não, somos espíritos. O espírito que predomina em tudo. Então, o espírito é eterno. Então, ele precisa progredir, precisa evoluir. E não tem como evoluir se ele não mudar a sua conduta, sua maneira de ser, seu comportamento, seguir a lei do amor. Porque, na verdade, a lei é uma só, a lei do amor. Deus não deixou 2 leis, é uma lei só. A lei do amor. O amor de Deus, do amor a Deus, o amor ao próximo. Essa é a lei. E essa lei é que nós temos ainda muita dificuldade de vivenciar ela, né? Para vivenciar ela não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque mergulha em nós, no nosso orgulho ainda, que somos portadores, né? É um trabalho que nós estamos aí lutando, né? Reencarnamos para isso. Vamos tentar lutar sempre, né? Estamos aqui, estamos na caminhada, né? Estamos andando, né? A Nádia agora, vai lá, Nádia. Então, a gente falou sobre fala, né, todos os dias aí sobre bastante coisas importantes. Falamos sobre Deus, e aí eu vou falar, já que o texto é uma reflexão, parece-me que a gente faz questão de nos tornar distante de Deus, né? Porque Ele está presente em tudo, em todos os momentos, sabemos disso.
Então, por que a gente não coloca Deus nas nossas ações e nas nossas atitudes? Ou seja, perto, dentro da gente, todos os dias. Eu costumo falar, às vezes, para minha mãe. É uma coisa que eu reparo, sabe? Às vezes eu estou em casa, por várias vezes já aconteceu isso, alguém bate a porta, num domingo aconteceu isso, era um domingo de Páscoa, uma pessoa perguntando se tinha alguma coisa para comer. Eu sempre falo, sempre vai ter, porque deve ser Deus batendo na minha porta. Então, eu preciso acolher esse meu irmão, porque hoje é ele, amanhã pode ser eu. Então, é só uma questão de olhar e de refletir. Aí, a gente, de raciocínio lógico, né, de pensar, de estar atento às coisas do mundo. E aí, a gente falou sobre o Cristo. Puxa vida, Cristo passou sobre a na Terra, 2000 anos atrás, nem sei eu, mas ele passou e ele falou justamente sobre o que nós falamos agora, a lei de amor, a lei de caridade. Então, ele já deixou a lição. Por que a gente não coloca no nosso dia a dia? Parece que a gente faz questão de não ouvir e nos colocar distante também do Cristo. Aí a gente tem um livro que, não sei se são melhores para a data, Livro dos Espíritos, eu me esqueci quando ele foi escrito, se alguém lembrar. 1857. 1857? Olha isso, o Livro dos Espíritos, e nós espíritas usamos o livro todos os dias, nos cursos, nas palestras, para fazer as nossas palestras, e mesmo assim, a gente ainda está com o ouvido tampado ou tapado, né? Tapado somos nós. Então, ele fala em várias questões, a questão 728, a questão 735, 707, 740, ele nos dá o alerta. Então, será que nós estamos dormindo? Na 728, ele fala, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Ele está falando da má gestão, ele está falando do egoísmo, ele está falando do desperdício, ele está falando dessa questão que nós temos a abundância para todos, mas a gente faz questão, talvez, de ler e não entender também. A 735, ele está falando, Deus deu ao homem para a sua conservação o instinto da destruição, mas ele deve usá-la apenas para promover as suas necessidades e não o abuso. E lá no texto falou da questão da obesidade, né? Então, a gente deve fazer uso legítimo da alimentação, mas não do abuso, do consumo excessivo, das compras excessivas, 2 pés e 50 pares de sapato, enquanto outros não têm. E ele fala dessa questão da desigualdade, que é o resultado desse distorcimento, né, do nosso instinto. Na questão 707, ele diz o seguinte, Deus fornece sempre ao homem os meios de viver. Se ele não os encontra, é porque ele não os aproveita. Nós não aproveitamos as oportunidades. E aí ele fala que a questão da falta de solidariedade, que nós falamos agora, e da má distribuição. Ele fala que o planeta tem capacidade de alimentar a todos, mas o egoísmo humano cria a escassez artificial. Isso vê-se em países onde toneladas de alimentos são descartadas, enquanto milhões de pessoas, milhares, 733 milhões passam fome. A questão 740, ela vem falar dos flagelos. E ele fala, são necessários para fazer a humanidade avançar mais depressa. Aí ele fala aqui da consciência coletiva, e ele fala, ela nos obriga a refletir sobre a justiça social, responsabilidade ambiental e a fraternidade, um convite ao progresso moral. E aí, para finalizar, junta tudo o que nós falamos até agora, e eu pergunto o seguinte, aonde estamos? Né, nossa pergunta do início, para que viemos ao mundo, onde estamos, para onde vamos? Aí nós conectamos a questão da regeneração. Tá bom, a regeneração do planeta, nós estamos num planeta de provas e expiações, a pessoa ela coloca ela daqui a 50 anos, né? Eu olho aqui e olho para 2070. A pergunta é a seguinte, por que será que nós sempre nos nivelamos por baixo? Será que precisa ser em 2070? Será que a gente não podia, com outras atitudes, fazer, promover, ajudar o Cristo, ajudar a Deus, ajudar aqui a proposta do Livro dos Espíritos, e fazer, não ajudas, né? A Deus, o Livro dos Espíritos e o Cristo, ajudar pela lei do amor, da solidariedade, do que é bom, ajudar o Cristo a não promover essa regeneração mais rápido, mas não. Qual o caminho que nós escolhemos? O da dor. Então, se a gente quer ir pela dor, ok,
nos encontraremos ao mundo de regeneração, bem provavelmente lá em 2100, se está bom para todo mundo. Se não está bom para todo mundo, ou mais. Se não está bom para todo mundo, o que a gente precisa fazer? Gente, é claro, mudar as nossas atitudes. Sermos seres humanos melhores, independentemente de carregar ou não a Bíblia debaixo do braço. É Deus nos chamando para exercer aquilo que Ele já deixou pronto aqui para a gente. O Cristo veio e falou, então assim, promover o quê? O amor, a solidariedade. Entre quem? Entre os homens. Será que precisa de novo Brumadinho? Será que precisa de novo? Porque aí o povo só se mobiliza quando tem catástrofe. Aí todo mundo quer encher o caminhão. Puxa vida, ó, Casas André Luiz está lá esperando, os centros espíritas de portas abertas, Mariana Bru, que alimenta famílias com cesta básica, Jesus é o Caminho, alimenta famílias com cesta básicas, o Meramês aqui alimenta famílias com cesta básica. Casas de Davi. Casas de Davi. Então, assim, tem muita coisa para a gente exercer. O nosso papel aqui no mundo, sair de casa, sair de dentro do nosso quadrado e exercer de fato a nossa cidadania, o nosso papel de cristão, modificar, para que a gente possa chegar a esse mundo de regeneração bem, não pela dor, mas pelo amor. É difícil? Só um minutinho, Luiz, rapidão, Luiz. Só para não cortar o raciocínio. Sim. A gente começa com coisas simples. Isso. E depois primeiro a gente começa, depois a gente melhora, gente. Fala, Luiz. Kardec, é só pode falar, duas pode palavras. falar. Kardec era Kardec, né? Indiscutível. Ele fez uma perguntinha muito básica ao Espírito da Verdade. Onde está escrito a lei de Deus? Eles responderam o quê? Na consciência do homem. Sim, é isso. Pronto. Simples assim. Gouveia, eu vi agora aqui na internet uma coisa que me chocou. Vai chocar você também, ouvinte. Sabe aquela casa da avó que reunia todo mundo? Da vovó, né? Você lembra? Você lembra? Domingo, Sobe lá. a escadinha, Isso. aí você tem uma sacadinha assim, tudo daquele azulejo vermelho. Aí a pessoa entrou na casa, no degrau estava a avó e o vô. Aí ele pegou a foto, abaixou, cadê? Não estava mais. Sabe? Sim. Ele mostrou a foto do vô e da avó na escada, aí ele abaixou a mão, cadê? Não estava mais. Aí ele foi lá no fundo, na cama, o vô estava sentado, mostrou a foto do vô sentado na cama, aí a gente está vendo o vô sentado na cama, ele tira a mão, a cama vazia. Aí a tia estava lá na pia fazendo café e o sobrinho do lado, e ela fazendo café, olhando para o sobrinho, aí abaixa a foto, a pia vazia, o sobrinho também não estava. Foram todos embora, todos foram embora. Tio, a tia, a avó, o tio. Você imagina, cada canto da casa a pessoa tem uma foto de cada um que já se foram. Então, isso... Para que o egoísmo? Isso. Para que... outro dia eu passei numa casa, tinha um Fusca e um Opala. Acho que ele estava lá mais ou menos, a casa bem velhinha, ninguém mexia mais na casa. Um Fusca e um Opala, ele estava lá por mais de 25 anos, os dois. O que aconteceu? Briga entre família, ninguém sabe quem vai ficar, a herança, a casa. E aí? Tá, só que não vai valer mais nada, que o cupim tudo está comendo tudo. Então é isso, né? Olha, quando a gente fala sobre a fome e a lei da destruição, aí os espíritos falam, a destruição é necessária, mas é necessária por quanto tempo? Quando que nós vamos parar de destruir? Quando que nós vamos começar a pensar em construir? É complicado. E não só construir em benefício próprio, em benefício social, humano. Né? Então está aí a nossa reflexão da tarde, falando sobre a fome. Né? A fome é um negócio... É difícil. É difícil, eu não gosto nem de imaginar. A gente passar fome e não ter o que comer. É difícil. Então tá.
Então vamos continuar, amigos, vamos pensar, você que está ouvindo o nosso programa, vamos raciocinar e vamos meditar o que eu posso contribuir para fazer que o mundo seja melhor, tá bom? Ataíde. Então, a USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site, useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. Isso. Então eu vou fazer uma prece. E hoje, especialmente pelo assunto que nós tratamos, eu vou pedindo a Deus que ilumine a cabeça, principalmente desses governantes que provocam a guerra. Esse grupo de governantes que é vaidade, é ambição, é intolerância e que provocam essa destruição enorme e a fome no mundo. Então eu peço a Deus que ilumine a cabeça desses governantes que provocam esse tipo de atitude. Ilumine as pessoas agora que estão sofrendo por isso. Pessoas perdendo parentes, amigos, casas, sendo expulsa, até membros do seu corpo. Então, eu peço sempre a Deus que ilumine essas criaturas todas que estão passando por essa atividade. E peço também a Deus que ilumine a todos nós, que nós sejamos mais racionais, que as nossas atitudes possam surtir efeitos positivos na sociedade. E aí, eu peço a Deus por esse local. Nossa, como esse local é bem aventurado para nós, porque nós temos aqui um local para falar sobre assuntos importantes. Nosso amigo Luiz Leite, os espíritos protetores dessa rádio, do nosso amigo Luiz, da sua família, de todos nós. Então eu peço que Deus o ilumine. E olha, realmente ele estava nos falando o quanto ele está se sentindo bem aqui. Então, que continue assim, que Deus dê muita força a ele e que tudo de bom possa acontecer com ele, com os ouvintes e com todos nós. Muita paz. Eu também me despeço agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade mais uma vez. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, nessa casa que acolhe esse programa, que acolhe todos nós, que nos dá essa oportunidade. Agradecer também aos ouvintes que nos sintonizam conosco. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa experiência. E agradecendo também ao nosso anjo de guarda que nos ilumina, que nos intui, que nos protege. Agradecendo também a presença dos amigos aqui presentes, Luiz Leite, o técnico, a Nádia Januário, Luiz Gouveia, nossos irmãos aqui em Cristo, somos todos irmãos em Cristo. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo aqui, nessa caminhada terrena na qual nos encontramos, que são momentos que ficam marcados no universo para a eternidade. E tudo isso é importante porque nós viemos para aqui justo para este aprendizado. E estamos lutando para isso. E com a permissão de Deus e da espiritualidade, vamos prosseguir a nossa caminhada. Que assim seja e muita paz a todos.
Isso aí. E eu vou me despedindo de vocês, lembrando rapidinho de um baita empresário, baita comunicador, baita empreendedor e acredito que um baita ser humano, Silvio Santos. E ele deixou uma frase em forma de musiquinha: do mundo não se leva nada. Não vamos somente sorrir e cantar, mas vamos ser mais solidário para conosco e para com o próximo. Boa tarde a todos e muito obrigada pela sua audiência e participação. Obrigada. Isso, e não desliguem, porque a rádio não para, viu? A rádio continua por 24 horas e não desliguem. E estejam conosco na semana que vem e que Deus abençoe a todos. A Nádia, você tem um livro lá para falar com a gente, né? Eu tenho um livro, eu vou trazer no próximo programa. Eu escrevi em 2020, Tendências Globais em Gestão, Treinamento e Desenvolvimento. É um livro que fala dos novos tempos, só não falou de pandemia. Mas não vai deixar escondido, traz para nós aqui. Tá? Obrigadão. Olha só. Gouveia, Tchau. até o próximo. Até a próxima. Obrigado aí pelas falas, que eu fiquei até emocionado. Obrigado você. Tchau, gente. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio. 24 horas tocando tudo.